Passamos a palavra nesse momento, permuta com o senador Pedro Taques, ao senador Sérgio Souza, o qual eu com muito orgulho anuncio que, pela articulação que ele fez, conseguimos aprovar hoje pela manhã, com um relatório brilhante na CCJ, o fim do voto secreto. PEC que apresentamos e que Vossa Excelência, de forma competente, fez a defesa e aprovou. Parabéns a Vossa Excelência. Tenho certeza que o Brasil bate palmas para o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos aqueles que nos visitam aqui no plenário do Senado Federal. Uma boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Senado, nos escutam pela Rádio Senado. Uma boa tarde a todas as senhoras e os senhores senadores. Uma boa tarde a todos os servidores do Senado Federal. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de, por algumas vezes, subir à tribuna do Senado Federal para debater temas de interesse geral da nação brasileira, desde o início do meu mandato. Tenho como bandeira do meu mandato a otimização deste país, a redução do custo Brasil, a melhoria na qualidade do ensino. Sou autor de um projeto de lei já aprovado aqui no Senado Federal, hoje tramitando sob o número 4744/2012 na Câmara dos Deputados, para nós inserirmos disciplinas de cidadania moral e ética social e política no ensino fundamental e médio, para que nós possamos formar um cidadão cada vez mais preparados para entender o seu papel perante a sociedade e saber os seus direitos e saber exigi-los e também saber dos seus deveres. Porque lá no início de 2012, quando propus esse projeto, imaginava eu, e hoje estou extremamente satisfeito por estar errado, que a sociedade brasileira estava alienada, estava alheia às grandes causas da nação, e hoje nós vemos que os grandes movimentos é quem tem pautado o cenário da política nacional, em especial a pauta do Senado Federal. E é sobre isso que eu venho falar, porque agora há pouco, no início desta tarde, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, deu-se mais um passo fundamental para consagrar a transparência e fortalecer a ética no Congresso Nacional, aprovando por unanimidade o fim do voto secreto no Parlamento Federal. A democracia brasileira vive um momento muito especial. Há semanas temos assistido uma mobilização tremenda de vários segmentos da sociedade, apresentando demandas e sugestões que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população em geral. E não apenas, senhor presidente, isso, trata-se também de buscar extirpar da vida nacional a corrupção, a burocracia, a ineficiência dos serviços públicos, enfim, conferir maior cidadania a todos e a todas os brasileiros e brasileiras. Em entendimento e em atendimento às demandas apresentadas, muitas ações já foram adotadas, proposições legislativas aprovadas, e há ainda várias iniciativas tramitando para responder com a agilidade possível ao clamor das ruas. No que se refere ao combate à corrupção, destaco a aprovação na semana passada, no Senado Federal, do projeto que tornou hediondo o crime de corrupção ativa e passiva, peculato e demais modalidades de infrações tidas como crimes do colarinho branco. Ontem, aqui neste plenário, já tarde da noite, aprovamos a ficha limpa para todos os servidores públicos. Entretanto, senhor presidente, entendo que ainda podemos e devemos avançar muito mais. E neste campo, penso que uma das principais ações contra a corrupção seja a ampliação, no máximo que a segurança nacional permita, da transparência envolvendo todas as coisas públicas. Refiro-me à ampliação de todos os mecanismos de controle dos gastos e também das ações públicas.
no que se refere aos gastos, que eu creio que os poderes da República têm avançado positivamente na transparência de suas despesas. Mas creio que o Judiciário ainda precisa fazer mais no que se refere à remuneração dos seus servidores e funcionários, algo que já foi feito no Poder Executivo e também no Poder Legislativo. Entretanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, creio que temos que fazer mais, sobretudo no que se refere à transparência dos atos da gestão pública e do Parlamento. No caso do Congresso Nacional, entendo que o mais importante para a sociedade brasileira seja o fim do voto secreto. E, por isso, na condição de relator da proposta de emenda constitucional número 20 de 2013, de autoria do senador Paulo Paim, que preside a sessão no dia de hoje, como primeiro signatário, e de mais de 30 senhores e senhoras senadores que apoiaram essa proposta de emenda constitucional, venho encarecer a todos os líderes e senadores e senadoras da Casa que nos mobilizemos, como temos feito nas últimas semanas, para agilizar o quanto for possível, quebrando o interstício e estabelecendo um cenário especial para aprovação em plenário da matéria que tem como primeiro signatário Vossa Excelência, senador Paim. Repito que no início desta tarde a matéria, o meu relatório, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. De acordo com a proposta, deixa de ser secreta a votação nas comissões do Senado Federal, no plenário desta Casa, da indicação de autoridade feita pelo Presidente da República nos termos do artigo 52, inciso 3º da Carta Magna, ou seja, a escolha de magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República e os titulares de outros cargos que a lei determinar. Do mesmo modo, passa a ser pública e aberta a votação relativa à escolha pelo Presidente da República de chefes de missão diplomática de caráter permanente, nos termos do inciso 4º do mesmo artigo. A hipótese constitucional de exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato, inscrita no inciso 9 do artigo 52, relativo às competências privativas do Senado, passa também a se dar mediante votação aberta. A votação relacionada ao processo pertinente à perda do mandato do deputado federal e do senador da República acusado de infringir proibições constitucionais, quebra de decoro parlamentar ou que sofrer condenação criminal em sentença transitada ou em julgado, a se realizar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, passa a se dar de modo aberto e público. A apreciação dos vetos presidenciais apostos a projetos de lei aprovado pelo Congresso Nacional, única circunstância do processo legislativo que se dá mediante voto secreto, nos termos da vigente ordem constitucional, passa também a ser realizada mediante voto público e aberto, conforme a nova redação que ora se confere ao parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição. A abolição do voto secreto do parlamentar é hoje mais do que um clamor popular, é também um apelo moral e ético. Felizmente, não vivemos mais num período histórico que seja imperativo ocultar o voto do parlamentar, em face de represálias de forças constituídas para proteger o exercício das funções parlamentares em prol do cidadão comum. Em verdade, o momento atual pede que evitemos que o voto secreto oculte, em alguns casos, o caráter torpe do votante. O parlamentar assume um mandato por fruto de votos que recebeu e que o legitima a representar a vontade do cidadão que a ele confiou o seu voto. Nada mais justo, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que este cidadão possa fiscalizar suas ações e posturas através do voto aberto.
A realidade do nosso país e do mundo, na presente quadra histórica, superou todas as antigas objeções. Hoje, diante da presença maior e mais expressiva da cidadania no acompanhamento das atividades do Congresso Nacional, podemos entender e afirmar que todas as pressões que atuam contrariamente à independência e autonomia do parlamentar na formação da sua vontade podem ser compensadas pela vigilância dos cidadãos. A chamada revolução científica e tecnológica tem gerado imensos efeitos em todos os planos da vida social, econômico, cultural, comportamental. Como era de se esperar, passa agora a gerar efeitos poderosos sobre a vida política e o funcionamento das diversas instituições estatais. A PEC 20 de 2013 aponta nesta direção. Ao tornar todas as deliberações do Congresso Nacional abertas e públicas, revela a necessária transparência e publicidade que deve reger a vida pública e o funcionamento das instituições do Estado. De um lado e de outro, senhor presidente, contribui para a vigilância cidadã e a sindicabilidade pela sociedade sobre a atividade do Congresso Nacional e dos deputados federais e dos senadores da República. No momento em que o Brasil experimenta grandes movimentações em todo o país, temos que aproveitar a oportunidade para avançar com responsabilidade naquilo que representa o fortalecimento da nossa democracia. O fim do voto secreto é um dos avanços possíveis e necessários nesta ocasião. É o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, senhor presidente, está pronto para votá-lo, inclusive sem que seja necessário ouvir a população brasileira, porque essa já se manifestou amplamente através das manifestações populares pelas redes sociais. Com muita honra, concedo uma parte ao senador Pedro Táxi, nobre representante do Estado do Mato Grosso, pelo PDT. Senador Sérgio, quero parabenizar o senhor e o senador Paulo Paim. Nós já debatemos esse tema hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Este tema é um dos mais importantes que esta Casa precisa decidir. Há muito, faz tempo que precisa decidir sobre isso. E concordo também com Vossa Excelência que não existe a necessidade de uma consulta popular através de um plebiscito. Colocar isso no plebiscito, com todo respeito à presidente da República, isso é uma perfumaria para colocar no plebiscito. O plebiscito tem que ser outros temas. Este tema nós é que devemos debater aqui. Não há melhor detergente do que a luz do sol. Aquele que quer fazer as escondidas, muitas vezes ele está no cambalacho, na calada da noite, na maracutaia. Isso não é correto. Eu defendo a votação aberta em todos os casos. Esse é um ponto. O outro ponto, eu tenho um projeto de resolução que nós debatemos hoje na CCJ, o 08 de 2013, que, em sendo aprovado, a votação para a presidência do Senado e presidência das comissões também será aberto. Veja que a Constituição da República, em nenhum momento, ela diz que as eleições para presidente do Senado, da Câmara e das comissões desta Casa, a votação seja secreta. O regimento interno é inconstitucional neste particular. E eu solicitei ao presidente Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que Vossa Excelência seja o relator também deste projeto de resolução, para que nós possamos afastar de uma vez por todas a escuridão. Nós precisamos de luz, não a escuridão. Parabéns pela vossa fala e parabéns ao senador Paulo Paim por ser um daqueles que, em primeiro lugar, debate esse tema aqui no Senado. Obrigado, senador Pedro Táxi. É fato, a alteração hoje relatada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça é alteração na Constituição da República Federativa do Brasil. Todos os votos inerentes aos parlamentares previstos como secretos, eles passam a ser abertos a partir desta emenda constitucional na Constituição. Mas aqueles ainda previstos no regimento interno pendem de reforma e eu terei a maior honra, privilégio, se for designado, para relatar este assunto. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
A presidenta Dilma Rousseff encaminhou ontem ao Congresso Nacional uma mensagem sugerindo vários pontos para consulta à população brasileira. Eu quero crer que uma situação como essa não foi o intuito, de fato, de abrir um plebiscito, para saber se o cidadão concorda ou não concorda com a existência do voto secreto no Congresso Nacional, mas sim como uma forma de dizer ao Congresso Nacional: tem as bênçãos do Palácio do Planalto para tocar essa matéria. Porque nós sabemos que no Congresso Nacional, se não houver vontade do Poder Executivo, os projetos não andam. Nós sabemos que nem o Parlamento tem a coragem, às vezes, mesmo havendo a vontade do Executivo. Uma vez tornado público essa vontade, o Congresso Nacional começa a se movimentar. E aqueles projetos que não saíam das gavetas, das comissões, ou dos senhores e das senhoras parlamentares, de repente começam a surgir. Inclusive, iniciativas, muitas, que os parlamentares não tinham a coragem de propor, começam a aparecer na forma de projetos de lei. Então vejam só um momento importante que nós estamos passando. E por isso que propostas de emenda constitucional, como esta, que acaba com o voto secreto no Parlamento brasileiro, o momento é apropriado para aprovação. Por isso que eu faço um apelo ao líder do meu partido, ao senador, presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, aos líderes todos, senador Paim, mas em especial ao senador Eunício Oliveira, líder do meu partido, para que nós possamos quebrar o interstício e adotar um calendário especial e votar essa proposta de emenda constitucional ainda antes do recesso. Neste calendário de trabalho intensivo que nós vamos fazer nessa e na próxima semana, de sessões deliberativas, de segunda a sexta-feira, para que nós possamos, teremos tempo sim. Ontem, rapidamente, nós aprovamos aqui lei complementar, que dependia de qualificado, e também proposta de emenda constitucional. Quantos projetos nós votamos nos últimos 10 dias, importantíssimos, cuja tramitação normalmente não era acelerada? Então, o momento é apropriado. Quero contar com o apoio de todas as senhoras e de todos os senhores senadores e senadoras para que nós possamos avançar ainda mais na questão da transparência, e é algo que precisamos dar uma resposta à sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Muito bem, esse foi o senador Sérgio Souza, que aqui reproduziu, comentou o seu relatório brilhante na comissão, que acaba com o voto secreto em todas as instâncias do parlamento. Pois não? Senador Pedro Táxi, a minha assessoria acaba de me informar que o senador Vital do Rego acabou de me designar o relator do projeto de resolução 08 de 2013, que altera o artigo 291 do regimento interno, que trata também dos votos secretos para a eleição da mesa do Senado Federal. Aí me permite, senador Pedro Táxi, aí sim acaba com todos os votos secretos no parlamento, nas instâncias do parlamento. Senador Pedro Táxi, me permita, ainda, senhor presidente, apenas para complementar, não poderia estar em melhores mãos. Senador Sérgio, queremos agradecer a sensibilidade do senador Vital do Rego de entender da importância desse projeto de resolução. E tenho certeza que Vossa Excelência dará o melhor destino a esse projeto. Muito obrigado.